E aí, galerinha, na aula de hoje vamos aprender a nomenclatura dos compostos orgânicos. Vamos entender a regra da IUPAC para dar nome a esses compostos. Então, vamos para a aula. Na aula de hoje, vamos aprender a nomenclatura dos compostos orgânicos. Vamos entender também um pouquinho sobre a questão da regra da IUPAC para dar nome a esses compostos orgânicos. A IUPAC é um órgão internacional da química que faz com que todo mundo siga essa mesma regra para dar a nomenclatura dos compostos orgânicos. Preste bem atenção que o nome dos compostos orgânicos é formado por três partes. Nós temos o prefixo, mais o infixo, mais o sufixo. Primeiro vamos ver cada uma dessas partes. Vamos começar aqui falando para vocês sobre a questão do prefixo. Galera, o prefixo na nomenclatura dos compostos orgânicos, ele vai indicar um número de átomos de carbono na cadeia carbônica. Então eu tenho que aprender a contar pelo menos de 1 até 40 em grego ou latim. Por exemplo, 1 é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é hex, 7 é hept, 8 é oct, 9 é none, 10 é dec. Se eu quero dizer 11, eu vou botar um dec, 12 dudec, 13 tridec, 14 tetradec, 15 pentadex, aí sucessivamente. Quando é 20 é eicos, 21 eicos, doeicos, 30 é triaconte, 31, por exemplo, seria um triaconte, 40 é tetraconte, 41, por exemplo, seria um tetraconte e assim sucessivamente. Vamos ver agora a segunda parte da nomenclatura, que nós vamos ver o infixo. Galera, o infixo ele indica o tipo de ligação entre o carbono da cadeia. Por exemplo, se ele tiver apenas ligações simples entre carbono, ele é an. Uma ligação dupla, en. Uma ligação tripla, in. Duas ligações duplas, di-en. 3 ligações duplas, tri-en. 2 ligações triplas, di-in. 3 ligações triplas, tri-in. Uma dupla e uma tripla vai ser en-in. Vamos ver agora a última parte da nomenclatura, que é a questão que envolve o sufixo. Esse sufixo vai indicar para vocês o tipo de função orgânica. Nós vamos ter, se ele for um hidrocarboneto, por exemplo, ele vai terminar com O. Exemplo, pentano. Se ele for um álcool, ele termina com ol. Por exemplo, o etanol. Se ele for um aldeído, ele termina com al. Por exemplo, metanal. Ácido carboxílico, ele vai começar com o nome ácido e vai terminar com oico. Ácido pentanoico. Cetona, termina com ona. Propanona, por exemplo, éter, ele vai ter o nome oxi e a terminação com ano. Por exemplo, metoxi, metano. Se for um éster, ele termina com ato e ila. Por exemplo, metanoato de etila. Se for uma amina, ele vai terminar com o nome amina, e aí eu vou ter o propil, amina, a nomenclatura para ele. Vamos ver aqui agora como a gente vai ver as regras dos compostos orgânicos. Primeira regra, nós vamos identificar quem é a cadeia principal. E lembrando sempre que a cadeia principal, se ele for um hidrocarboneto, ele deve ser a maior possível. Aqui a gente vai contar a cadeia, nós vamos ter, se for de X a Y, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se for de X a Z, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se for de Y a Z, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a maior cadeia vai ser de X a Y ou Y a X. Nesse caso, ela tem total de 8 carbonos, a cadeia principal. Vamos agora identificar ainda a cadeia principal, e nesse caso, nem sempre a cadeia principal vai estar em linha reta. Preste bem atenção, comece de qualquer ponta e vou ter que identificar a maior cadeia possível. Galera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui ela é a maior cadeia, então ela é considerada a cadeia principal. O que fica fora da cadeia principal, nós chamamos ele de radical, ramificação, ou em alguns casos chamamos também de cadeia secundária. Observe esse caso agora. Vamos identificar aqui a cadeia principal. Começando por uma das pontes, vai ter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a cadeia principal ela tem 7 carbonos e aqui nós temos o total de quê? De 4 radicais. Observe que esses 3 eles são iguais, só tem um carbono, e esse aqui com 3 carbonos ele é diferente. Vamos agora ver a questão da numeração da cadeia principal. Já descobrimos que a cadeia principal tem que ter maior número de carbonos. Então, nesse caso, já vimos que a cadeia principal vai ser essa. Nesse caso aqui, nós temos também um radical. Observe que aqui ele tem um CH3 nessa ponta aqui. A numeração da cadeia principal também pode ser pela regra de menor soma dos radicais. Como esse radical está mais próximo dessa ponta aqui, eu começo a numerar esse radical a partir dessa ponta, porque ela está mais próxima do radical. Numerando, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observe que o radical está ligado ao terceiro carbono da cadeia principal. Preste bem atenção para esse outro caso. Já vimos que a cadeia principal é a maior de todas, que é essa aqui, e que nesse caso a gente vai começar a partir de que ponta? Galera, da direita ou da esquerda? Galera, observe que na esquerda está mais próximo desse radical. Então, a gente começa a numerar a partir dessa ponta, que ela está mais próxima do radical, e dando a menor numeração para os radicais. Vamos ver agora a questão da numeração, o que nós temos de regra. Caso existam radicais diferentes com a mesma distância das pontas, inicia a numeração pelo radical de menor ordem alfabética. Nesse caso aqui eu tenho um radical que nós chamamos ele de fenil e esse outro radical que nós chamamos ele de metil. Como a cadeia principal é essa que tem maior número de carbonos, é isso? A cadeia principal ela não pode ser uma cadeia mista, ela só pode ser ou aberta ou fechada. Então nesse caso a maior cadeia seria essa aqui. Começa a numerar a partir dessa ponta porque o radical de menor ordem alfabética seria o fenil e não dessa ponta aqui, da direita para a esquerda, beleza? Vamos ver agora a outra regra que nós temos para a numeração das cadeias principais. Caso exista insaturação, ligação dupla ou tripla, inicia a numeração pela extremidade mais próxima da insaturação, que é a ligação dupla ou a ligação tripla. Então, nesse caso, como aqui eu tenho a cadeia principal, eu vou começar a numerar da esquerda para a direita, porque está mais próximo desse carbono aqui. Não dessa forma aqui. Aqui observe que a ligação dupla está entre carbono 1 e 2, o menor é o 1. Aqui ele está entre o 3 e o 4, o menor seria o 3. Observe esse outro exemplo aí que nós temos. Gente, nesse caso aqui eu tenho duas coisas interessantes. Eu tenho um radical e eu tenho também a insaturação. Obviamente que a insaturação ela vai prevalecer em cima do radical. Então, a primeira coisa que eu devo observar é a extremidade mais próxima da insaturação. Como aqui eu vou numerar da esquerda para a direita, porque está mais próximo da ligação dupla do que esse caso aqui. Ok? Vamos adiante, olha só. Vamos ver agora quando eu tenho duas insaturações. Quando ligação dupla e tripla ligações vierem na mesma cadeia, a mesma distância da extremidade, a numeração se inicia da extremidade mais próxima da dupla ligação. Então, quem é prioridade? Se eu tenho duas insaturações, estão à mesma distância, a prioridade vai ser a ligação dupla. Então, nesse caso, eu começo a numerar da esquerda para a direita. Observe que eu vou ter 1, 2, 3, 4. Não dessa forma aqui.
Novamente, olha só o que vai acontecer aqui. Tome cuidado que essa regra ela só vai ser estabelecida se ele tiver a mesma distância. Observe que em cima a ligação dupla está entre o 1 e o 2, ele vai estar no carbono 1. A ligação tripla está entre o 3 e o 4, ele vai ser 3. Então, 1 e 3. Aqui também ele é 1 e 3. Mas nesse caso aqui, não. Tome cuidado, porque a ligação tripla está entre o 1 e o 2, o menor é 1. A ligação dupla está entre o 3 e o 4, o menor é o 3. Então, aqui vai ser 1 e 3. Aqui, o que acontece? A ligação dupla está entre o 2 e o 3, vai ser o 2. E aqui, a ligação tripla está entre o 4 e o 5, o menor vai ser o 4. Então, aqui seria 2, 4, aqui é 1, 3. Como é 1, 3, ele vai ser a menor numeração. Começo a numerar pela extremidade, que vai dar a menor numeração possível para as insaturações. Por isso que eu comecei esse aqui pela ligação tripla. Vamos ver aqui a outra regra que nós temos. Quando a cadeia for fechada ou cíclica, a numeração da cadeia principal ela deve ser feita em uma cadeia fechada, onde o carbono 1 e o carbono 2 devem ficar entre as insaturações, ou seja, ligação dupla ou ligação tripla. Observe que a ligação dupla sempre vai ficar entre carbono 1 e 2, não pode ficar entre 1 e 4, nem 1 e 3, ok? Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Ligação dupla ou tripla entre carbono 1 e 2. Observe para esse caso aqui também da mesma forma, ó, 1, 2, a ligação dupla está entre 1 e 2. Não pode estar entre 1 e 4, não pode estar 1 e 4 ou 2 e 3. Então, o importante é que as insaturações estejam sempre entre o carbono 1 e o carbono 2. Vamos ver agora a outra regra que nós temos aqui em relação à cadeia principal. Quando a função não for hidrocarboneto, a numeração da cadeia principal deve começar pela extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, agora nós temos uma ordem. Grupo funcional, insaturação e, por último, radical. Então, nesse caso aqui, observe que tem um álcool, que eu vou ter a hidroxila ligada a carbono saturado. Então, eu vou começar a numerar a cadeia através do carbono mais próximo do grupo funcional. Então, nesse caso, eu vou começar a numerar a cadeia a partir da direita para a esquerda. Observe que ele tem ligação dupla, eu nem olho, eu vou olhar primeiro o grupo funcional. Se você numerar dessa forma aqui, está errado, porque você numerou a partir da insaturação e não do grupo funcional que está aqui. Galera, olha só esse outro caso. Observe que aqui eu tenho um ácido carboxílico, que é o C-OH. Eu começo a numerar a partir dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que na cadeia principal deve conter o grupo funcional e as insaturações. E se você numerar dessa forma aqui, está errado. Vamos entender agora a regra para a numeração da cadeia principal. A ordem prioritária de numeração da cadeia principal deve ser feita a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional, dupla ligação ou ligação dupla, tripla ligação ou ligação tripla e a ramificação. Preste bem atenção para esse exemplo aqui. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos da cadeia principal. Nesse caso aqui, a ligação tripla está mais próxima dessa extremidade. Então, eu começo a numerar a partir dela. 1, 2, 3, 4, 5. Observe que está entre a 2 e a 3 a ligação tripla. Vamos ver aqui outro exemplo que nós temos aqui. Preste bem atenção para essa cadeia, ela vai ter quantos carbonos? Observe. Nesse caso, eu tenho aqui a cadeia principal, isso aqui seria a ramificação. E a cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Eu teria um radical do lado de fora. Nessa extremidade, eu tenho próxima a ela a ligação dupla. Nessa outra extremidade aqui, eu tenho uma ligação, eu tenho um radical. Então, vou escolher o quê? Vou escolher a ligação dupla, porque ela é prioritária em relação à ramificação
ou radical. Começo a numerar dessa ponta, eu vou ter carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é dessa forma que nós fazemos a numeração da cadeia principal. Preste bem atenção para esses dois exemplos que nós temos aqui. Observe que essa cadeia ela tem ligação dupla e tem também o grupo funcional, que é a hidroxila, que representa o álcool. Primeiro passo que eu vou fazer é achar a cadeia principal. Galera, a cadeia principal ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Isso aqui ficou como radical. Então, o primeiro passo que eu vou observar é a questão do grupo funcional. Ele está onde? Ele está 1, 2, 3. Se eu contar desse lado, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, essa extremidade aqui, da direita para a esquerda, ela está mais próxima do grupo funcional. Então, eu começo a numerar por ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, lembrando sempre, grupo funcional, ligação dupla, ligação tripla e, por último, as ramificações ou os radicais. Vamos ver aqui mais um exemplo. Galera, nesse caso aqui eu vou ter que achar a cadeia principal. Começo a contar sempre desse carbono que nós temos um grupo funcional, que é um aldeído. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tanto faz, vou escolher a cadeia principal, essa que está em linha reta. Vou numerar a cadeia, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver aqui, nós começamos dessa extremidade, porque ela está mais próxima do grupo funcional, ou seja, que ele é o aldeído, ok? Vamos agora ver esse outro exemplo que nós temos uma cadeia fechada. Preste bem atenção que nessa cadeia fechada eu tenho aqui um radical. Então, obviamente, vou começar a numerar a partir desse carbono que tem aqui o radical, que é o CH3. Numerando, você vai ter 1, 2, 3. Numerei a cadeia principal. Olha só esse outro exemplo. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma ligação dupla. Eu poderia começar a numerar essa cadeia ou desse carbono aqui, que tem a ligação dupla, ou desse outro carbono aqui. Lembrando sempre que a ligação dupla deve ficar entre carbono 1 e 2. Numerando aqui, por exemplo, eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, esse outro exemplo eu tenho o quê? Além de ter duas ligações duplas, eu tenho aqui um radical, uma ramificação. Nesse caso, eu vou começar a numerar desse carbono aqui, descendo para cá. Por quê? Porque eu vou ter menor numeração para o radical e essa ligação dupla vai estar entre carbono 1 e 2. E agora nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, galera, é dessa forma que nós fazemos a numeração das cadeias carbônicas. Valeu aí, galera!